Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Tudo bem com vocês? Hoje é feriado, dia 1º de maio de 2025. Agora são 9h54. Tá tudo bem com vocês? Tudo beleza aí? Que bom, né? Que bom que tá tudo bem. Espero que você esteja aproveitando esse dia, né? Para você descansar, você ficar tranquilão em casa aí na boa, né? Fazer um almoço bem gostoso hoje, um café da tarde hoje todo mundo junto, né? É bacana, né? Poder reunir toda a tua família. Eu espero, né, que você possa reunir toda a tua família e ficar tranquilão aí hoje, descansar, ficar em casa. E amanhã, sexta-feira, volta a nossa rotina, né? Não é, irmão? Amanhã volta a nossa rotina. Eu ontem à noite pude sair. Fazia tempo já que eu não saía de noite, né? Ontem eu saí com a minha família. A gente foi passear no shopping. Depois a gente foi jantar. Fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Fazia bastante tempo. Então eu fui num restaurante mexicano que tem ali em Joinville. Comi umas coisas gostosas ali. Tá bom, né? Tá bom, né? Olha, Willy, deu um BO ainda na parte elétrica, ficou quase. O eletricista vem agora às 10h40, ele vem depois da live, ele chega aí. E vai ter que fazer arrumar o quadro de energia, que ontem, de tanto eles ligarem e desligarem essa energia testando a máquina, acabou queimando alguma coisa ali, não sei bem. E ficou uma parte da casa não tá funcionando, então o eletricista vai ter que vir para trocar acho que é disjuntor o nome, não sei bem, que acabou queimando ali um deles, né? E daí é trifásico, não tinha aí, enfim, né? Eles vão vir trocar hoje de manhã, mas a princípio ficou tudo bem aí, tá tudo certo. Agora a gente não vai ficar mais sem energia, né? Já tá funcionando aí tudo tranquilão aí, né? Tudo tranquilo. A gente vai ler hoje o capítulo 12 ainda, né? No verso 41, se você puder fazer o favor de trazer a tua Bíblia aí, abre ela junto comigo, vamos lá? Marcos capítulo 12, verso 41. Marcos 12, 41. Gabriel, pega o telefone do Saulo, tá aqui, ó. É aquele que vende Starlink, que é o Saulo que vendeu o gerador, que tem o contato, que faz a venda do gerador, que o pessoal quer. E eu vou postar aqui. O Saulo, ele vende Starlink, o gerador, essas soluções aí de energia que você precisa, né? E você entra em contato com ele, que ele vai te atender, assim como me atendeu, né? Ele vai atender você. Acho que atender tem aí. Você consegue? Eu tenho um post dele aqui. Ah, então tá. O Gabriel vai colocar aí para vocês, e daí se vocês quiserem, vocês entram em contato via WhatsApp, você o liga, né? Você já sabe que hoje é feriado, mas você pode mandar o WhatsApp, que eu acredito que assim que ele puder, ele retorna para vocês aí, fala que vocês ouviram aqui com o pastor, falou, o pastor passou o número do teu telefone, e aí se você quiser, né? Então ele tem os geradores lá, o mesmo que eu coloquei aqui na minha casa, mas né, o meu é bem grande, né? Um motor de caminhão, diesel grande, né? Coloquei aqui, coloquei no sítio. E bem provavelmente vou pôr em outros lugares também, né? Mas se você quiser, tem menores aí, né? Que são bem mais baratos e vai suprir a tua necessidade de energia. Você já viu que essa situação que está acontecendo em Portugal, que daqui a pouco, se você não tiver um gerador na tua empresa, não tiver um gerador na tua casa, se você tem necessidades essenciais, você vai ter um problema sério, né, irmão? Você vai ter um problema sério. Você vê que você fica sem internet, sem energia, você está morto, né? E se você tem uma Starlink na tua casa e tem um gerador, você não vai ter esse problema, né? Entendeu? Você não vai ter esse problema, né? Então, caso você queira, né? Você sabe que no site da Starlink é bem mais barato para você comprar, mas caso você é mais complicado, né? E o Saulo tem também, ele faz isso, ele é um revendedor autorizado, tá? Então, se você estiver precisando de gerador, de alguma dessas coisas aí, câmeras, placas solar, essas coisas, eles atendem em Curitiba, região metropolitana, cidades mais próximas, eles fazem atendimento, tá legal?
E o gerador é em qualquer lugar, né? Porque vende e entrega para você onde você estiver. Vamos ler o texto? Marcos capítulo 12, verso 41. Maria Luciene, pastor, minha filha tem 8 anos, sonhou com um tsunami. Ela disse que as sirenes eram altas e acordou assustada. Tá vindo esse tempo aí, né? Tá vindo esse tempo. Mas eu já disse para você que mora como eu, né? Mora na praia. Aliás, eu não moro na praia, eu moro perto, né? Porque quem mora na praia é Siri, né? Não somos nós. Eu já falei para você que Deus já disse que nós vamos ser avisados antes, né? Antes tipo 1 dia, 2 dias, né? Antes nós vamos saber, antes de acontecer isso, a gente vai saber, né? Então, principalmente nós aqui, né? Entendeu? Socorro. Pastor, a Starlink só funciona se tiver gerador? Socorro, se você não tiver energia. Ou você compra uma caminhonete igual do pastor Dodge, que daí você liga na tomada, ela tem ela transforma a energia da bateria em energia 110, 220, entendeu? Você tem tomada de força, você liga ali. Foi por isso que eu comprei ela, né? Uma necessidade. Aonde eu estiver, eu paro e ligo a Starlink, e ligo o meu computador, e ligo tudo nas baterias nas tomadas da caminhonete e faço live onde eu quiser. Na verdade, para mim é uma ferramenta de trabalho, né? Entendeu? Mas se não, vai ser complicado aí, né? Senão, você tem que ter energia daí, tá? Jô Gavanza, pastor, essa noite tive um sonho com tsunami também. Irmão, quando as pessoas começam a ter sonho com a mesma coisa, você fica esperto, hein? Eu ia falar fica veiaco, né? Que é uma expressão aí mais nossa, né? Mas você fica esperto aí quando as pessoas começam a ter sonhos com as mesmas coisas. Deve ficar, né? Ficar aí mais... Ô, Jaque Orson, né? Vai ser... Então, eu comprei a minha caminhonete justamente por causa disso, né? As funções que tem, né? Me dá condição de trabalhar, de estar em qualquer lugar. Eu ligo minha antena, põe em cima da caminhonete, ligo meu computador, minhas coisas e faço funcionar. Entendeu? Só precisa ter combustível, né? O resto tá tudo certo. Entendeu? É isso aí, irmão. É isso aí, é nós Queiroz, né? É nós Queiroz. Eu vou ler o texto, tá? E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava ou sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua mão poderosa, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar hoje, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, para que a gente possa, meu Deus, ter o nosso coração quebrantado, para que entendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A oferta da viúva pobre não fala de dinheiro. Mas você já entendeu isso aí, né? Entendeu? Eu já falei para você, né? Isso aqui não fala de grana. Paulo, é verdade. Você sabe que aqui não está falando de dinheiro. Aqui está falando de atitude, né? Você sabe, né? Está falando de atitude. Já falei isso aqui para você. Entendeu? Atitude, não é grana que Jesus está falando. Então veja que a palavra de Deus ela fala que não é o quanto você dá, é de onde você tira.
Não é isso aí que está falando o texto. Não é o quanto você dá. É de onde você tirou. E isso, de fato, é o que importa. Isso, de fato, é o que importa. Parabéns, Luiz Carlos. Feliz aniversário. Entendeu? Da onde você tirou aquela oferta que você deu? Entendeu? É isso aí, ó irmã, unidas em Cristo. Eu sonhei com o tsunami e Jesus me disse que está próximo, que não demora muito, mas não. Mas ele mandou eu entrar para dentro da minha casa e ficar lá até ele mandar. Maria Luciene, bom dia, pastor Sandra, Pai de Jesus. Hoje é meu aniversário, 43 anos. O Senhor e o pastor Edilson são uma bênção na minha vida, gratidão. Parabéns, Maria, Deus abençoe, feliz aniversário. Bom dia, Charrua, Deus abençoe. A viúva lançou apenas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Entendeu? Francisco, pastor, não falou mais sobre algo que está vindo. Se faz alguns construírem refúgios. Você assistiu o culto, a oração no monte, Francisco, de sábado? Assista. Eu falei lá sobre isso. Deus me deu uma revelação no monte sobre o que está vindo. Entendeu? E por que os ricos estão construindo bunkers no mundo inteiro. Deus me deu uma revelação, Ele me deu uma visão e me deu uma revelação sobre isso. Entendeu? Ele me deu uma visão e uma revelação sobre isso. Porque os ricos do mundo estão construindo bunkers. Alcinda Fragoso, parabéns, feliz aniversário, minha querida. Deus abençoe você. Entendeu? Tá na oração do monte. Se você não assistiu ainda, assista. A oração de sábado no monte, eu falei exatamente sobre isso. Tá? Eu falei exatamente sobre isso. Tá bom? Então, a gente que é de Deus, e o Senhor fala que aqueles que são de Deus, o Senhor guarda. Então, por que o Senhor guarda? Porque o Senhor te avisa o que vai acontecer. E a maioria das pessoas não acredita nas coisas que o Senhor fala. A maioria, irmão. Entendeu? A maioria das pessoas não acredita quando Deus usa um profeta. Veja, tem uma outra coisa aqui também. Deus pode usar você. Que bom, Márcio, vou esperar você. Bom dia, Fábio, Deus abençoe. Ana Ercolani, Deus abençoe. Obrigado, querida, pela tua oferta. Jesus pode usar você, irmão. Entendeu? Jesus pode usar você. Então nós ouvimos a voz do Senhor. Vamos considerar hipoteticamente. Nós estamos dentro do texto, tá? Não estamos fora do texto. Eu estou exemplificando porque eu quero que você entenda o que eu estou falando. Aí, o pastor mora em Guaratuba, a minha casa fica a 2,5 km, mais ou menos, talvez 3 da beirada da água. No máximo 3 km da beirada da água. Quando eu construí a minha casa, e você já deve ter visto no vídeo, que um monte de gente fez vídeo da minha casa, é uma casa bem grande, né? Bem grande, você olha e fala, nossa, que exagero. Tem lugares da minha casa que tem colunas de 1 metro, quase 1 metro quadrado, colunas de concreto que descem. Eu gastei para fazer a fundação da minha casa 18 caminhões de concreto para fazer a fundação da minha casa. 18 caminhões de concreto, betoneira. Fundas, todas as não sei como é que fala, as estacas da minha casa. Tem embaixo uma caixa de concreto de 2 metros quadrados, algumas com 3 metros quadrados. Com 2 metros para baixo, 2. E ficou uma fundação para um prédio enorme.
E todo mundo disse para mim assim: bom dia, pastor, manda um abraço para minha mãe Iná. Dona Iná, um beijo, Deus abençoe. Natan Lobo, obrigado, Deus abençoe. Quando o engenheiro foi fazer não foi a Lohane que fez a parte da estrutura, a gente contratou um engenheiro de estrutura específico, Rose Almeida, obrigado, para fazer isso. E ela disse para mim: pastor, porque a Lohane já tinha feito um pré-projeto, ela disse: isso aqui é muita coisa. Você está fazendo 5, 6 vezes maior do que precisa. Sabe o que eu falei para o engenheiro? Eu disse: Deus falou para mim que vai acontecer um tsunami aqui. Lá, Aparecida, Deus te abençoe, obrigado. Eu disse para a engenheira, ela é crente. Eu disse: Deus falou para mim que vai ter um tsunami aqui. E que eu tenho que fazer uma casa muito resistente, senão a água vai levar embora. Então eu quero que você faça exatamente. Deus falou para mim, escute aqui. Deus falou para mim a grossura que tinha que ser as vigas, de que grossura, qual ferro tinha que usar quando eu construí a minha casa. Que bitola que tinha que ser o ferro. Você pode acreditar ou não. Quando eu falei isso, todo mundo disse que eu era um retardado e um louco. Hoje já nem todo mundo acha que eu sou louco. Entendeu? Hoje nem todo mundo acha que eu sou louco. Há um pouco tempo atrás, todo mundo dizia que eu era louco. O baldrame embaixo, o Senhor falou para mim que tinha que ter no mínimo 20 centímetros de largura. Largura, 20 centímetros, assim, ó. Que todo mundo faz fininho, né? O meu tem 20 centímetros, assim, ó. Embaixo, a parte onde sobe a parede. E de altura, 40 centímetros. Para caber os ferros que tinham ali dentro. Entendeu? Como é que é o nome dele? Esposo da irmã Laís Santana. Maridão, Deus abençoe. Esqueceu do nome dele, né, Laís? Laís. Entendeu? Então o Senhor falou para mim de que lado, porque aqui não dá para ver, de baixo, que viria a água quando ela fosse passar na minha casa. Qual a altura que teria. O Senhor mandou eu levantar o terreno da minha casa em relação à rua. O terreno da minha casa em relação à rua é 1,5 metro mais alto. Entendeu? Por isso tem uma rampa para descer na minha garagem, uma rampa assim, ó, para a rua. Eu fiz ele 1,5 metro mais alto da rua, o meu terreno. Os muros da minha casa, todos têm aquela coluna que desce, viga, não sei, estaca. Tem 6,5 metros de profundidade do nível de baixo, 6,5 metros. Entendeu? Então, tudo que eu faço na minha vida, eu faço orientado por Deus. O Senhor me deu condições de fazer, me deu os meios para que eu fizesse. Entendeu? Então, a Bíblia diz que quando estava para acontecer uma inundação na terra, Deus mandou alguém construir uma arca. Sim ou não? Ô Isa, não sei, mas não é o que dizem. A minha casa eu construí num bairro humilde. Se eu tivesse construído a minha casa na beirada da praia, só que lá um terreno custa 3 milhões, né? Se eu tivesse construído uma casa lá, minha casa valia um valor absurdo. Mas eu construí num bairro bem humilde. Na quadra de lá da minha casa já começa as casas mais pobrinhas. Eu optei em comprar aqui, porque daí eu podia comprar um terreno bem maior com valor igual comprar uma casa. Lá eu comprei 8 terrenos aqui, para você ter uma ideia. O valor de um lá na cidade, né? Que minha casa é um pouquinho longe da cidade, eu comprei 8. Então eu fiz a opção em comprar um lugar mais humilde, um lugar mais pobre. Paguei bem menos, então a minha casa é bem grande, mas não tem muito valor porque o lugar não é nobre, entendeu? Então não... os caras acham que casa grande custa 10 milhões, né? Mas não. Se 2, acho que é muito. Tem muita gente que tem apartamento, que mora em São Paulo, em outro lugar pequenininho, que vale muito mais do que a casa que eu tenho. Minha casa é bem grande, mas ela é simples.
num lugar bem humilde. Entendeu? Então não tem muito valor comercial a minha casa. Sacou? Tem valor para mim que moro aqui, né? Mas eu optei em fazer a minha casa aqui. Nesse lugar humilde onde eu moro, que é silêncio, em volta tem mato, não tem muito vizinho. Entendeu? Então depois vai agregar valor. Agora estão começando a vender os terrenos perto, construir. Mas aqui as casas são bem humildes, a maioria é em vazão, onde eu moro. Entendeu? Então não tem tanto valor. As pessoas olham e falam, nossa, uma casa dessa vale 5 milhões. Não, que bom se valesse, né? Ia ficar feliz. Entendeu? A minha casa deve estar no nível 1 do mar, irmão. Se nós tiver 1 metro... Eu acho que se nós tiver 1 metro de altura do nível do mar aqui é muito. Acho que não tem 1 metro. Entendeu? Então, não fica julgando as coisas pelo que você escuta, porque nem tudo que você escuta é verdade. Então, quando eu fiz a minha casa, o Senhor me orientou para esperar o acontecimento do tsunami, quando eu fiz a minha casa. E todos os pedreiros que trabalhavam aqui, davam risada. E falou, o pastor está fazendo um bunker. A casa do pastor é um bunker. Todo mundo falava isso. Por causa do tamanho da estrutura de ferro e de concreto que eu coloquei aqui. Entendeu? Então, quando você faz as coisas para Deus, e é disso aqui que a gente estava falando, é disso aqui que nós estamos falando, de ação, de atitude. Por que a oferta da viúva foi a maior? Porque ela deu tudo que ela tinha. Por que às vezes o Senhor bonifica mais uns do que outros? Porque uns estão dando tudo que têm e outros dão o que podem. Entendeu? Olha, Gilmar, quando Deus mostrou para mim este de que eu estou falando, é a região sul. Vem do sul para o norte. Se vai atingir aí, eu não sei. O Senhor falou para mim do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná e São Paulo. Que foi o que Deus falou para mim. Mas o pior, Rio Grande do Sul, muito ruim, Santa Catarina. E aqui no Paraná, bem menos por causa da nossa plataforma continental, que é bem diferente. Aqui é muito raso o mar. Na plataforma continental do Paraná é muito raso. Então o Senhor falou para mim a altura da onda que vai chegar aqui, irmão. Eu estava na praia o dia que Deus me deu a visão. E Ele mandou eu ficar de pé, na ponta dos pés, levantar meu braço assim. E Ele falou para mim, que altura que chega a tua mão? Eu falei, Senhor, eu acho que uns 2,30 metros, talvez. Na ponta do meu dedo aqui, 2,30 metros, acho. Ele disse, aonde você está, a onda vai passar com 3,5 metros. Então ela vai passar 1,30 metros, 1 metro e pouco, acima da tua mão. Nessa altura que Deus falou para mim, irmão. Eu estava andando na praia, Deus mostrou. Ele falou, essa quadra, e a primeira e a segunda quadra vai acabar. Entendeu? Jesus falou para mim. Deus falou para mim que o tsunami vai mudar o fundo do mar, o terremoto que vai acontecer por causa da pedra que vai cair. Vai mudar o fundo do mar. Aqui em Guaratuba é um lugar onde tem muito camarão, mas não tem peixe. Pouco peixe, muito camarão. E o Senhor que vai mudar, e que nós vamos passar a ter muito peixe na nossa cidade. Deus falou para mim que os ricos, aqui tem muita gente muito rica na nossa cidade, que eles vão todos embora, os comércios grandes, vai todo mundo embora, depois que acontecer isso. Que o preço dos imóveis vai diminuir muito, porque todo mundo vai ficar com medo de morar na praia. Entendeu? Cara, Deus falou para mim tudo que vai acontecer, eu sei tudo. Eu só não sei quando, mas o que vai acontecer, eu sei exatamente. Deus me levou andando pelos lugares e falando para mim, e Ele me mostrava como aquilo vai ficar depois que acontecer isso. Entendeu? Deus falou para mim que a praia de Camboriú, por exemplo, vai acabar.
Florianópolis. Eu já avisei minhas ovelhas que moram lá, eu tenho falado para todo mundo isso. Todo mundo sabe que eu falo para todo mundo, aviso todo mundo. Só que o Senhor falou para mim que vai ser gerado esse tsunami por uma pedra que vai cair do céu. Já falei isso para você. E eu vi como se fosse uma pedra que não estava vindo na nossa direção, andando no infinito. E um anjo ia lá e batia com uma espada naquela pedra, assim, puf. E saía um pequeno pedaço daquela pedra enorme. E ela vinha na nossa direção. E era uma coisa muito rápida. Entendeu? Muito rápida. Mas que todo mundo ia ver, porque ia passar na televisão, todo mundo ia mostrar, tá vindo uma pedra, vai cair. E o Senhor falou que quando acontecer isso, aí todo mundo tem que esticar o pelo. Quando você vê que a pedra está vindo, você que mora perto do mar, você está vendo. Né? Você vai ver na televisão, você vai ver na internet, está aqui na internet, você vai ver, tá caindo uma pedra aí, que pode cair amanhã, ou depois da manhã vai cair o troço. O que você faz? Você pega tudo as coisas, teu cachorrinho, teu gatinho e sobe. Entendeu? E sobe. Principalmente se você mora em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Vaza. Porque lá vai ser elevado a terceira potência. Vai ser gigante o negócio lá. Santa Catarina. E eu falo isso sempre, pessoal. Você sabe que a gente tem igreja em Tijucas, né? Fica do lado de Camboriú. Você sabe disso. Eu vou contar mais uma coisa para você. Quando a gente foi abrir a igreja em Camboriú, eu ia comprar um terreno e construir uma igreja. O Senhor falou, não, aluga. Entendeu? Aluga. Então, mas eu não sei explicar para você nada, porque eu não sou Deus, eu não sei explicar para você absolutamente nada. Mas o que eu posso dizer para você é que quando eu falei isso, ninguém nunca pensou nisso, sonhou. Tem uma entrevista minha, se você procurar no Google, você vai achar. Entrevista do pastor Sandro em uma rádio em Guaratuba, que deve ter uns 5 anos ou 6 uma entrevista que eu dei. Aqui em Guaratuba. Ou 7 anos, eu não sei. Mas tempo, você vai achar. Se você procurar no Google, você vai achar. Alguém me mandou esses dias. Você vai ver que eu era bem gordão, não tinha nem feito bariátrica, ainda estava barbudo. Estava bem diferente. E foi naquela época que Deus me deu uma visão. E o cara perguntava para mim, meio me zoando. Pô, quer dizer que você falou que vai ter um tsunami? Eu conto lá na entrevista do rádio. E você vê a data, quanto tempo que eu estou falando isso. Entendeu? Quanto tempo que eu estou falando disso. Sacou? Faz anos já que Deus me deu essa visão. Mas, como eu estou dizendo para você, eu vou ler de novo o texto, que Jesus disse. Eu estou nesse texto aqui, Porque todos ali depositaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, se você dedicar toda a sua vida para Jesus, se você abrir mão de tudo em favor de Jesus Cristo, se você der para Jesus o melhor que você tem, o mais importante, o mais valioso, então Deus vai retribuir para você, dando para você o melhor que Ele tem, que é o seu amor. Entendeu? Oi, Douglas, vamos estar orando sim. Deus abençoe vocês, tá? O Pitó, a Mari, todo mundo. Deus abençoe e console o coração de vocês, tá? Entendeu, irmão? Então eu tô falando isso para você ver quantos anos que eu venho falando a mesma coisa e que as pessoas vêm dizendo que eu sou louco, que eu sou retardado, que eu sou mentiroso, que as coisas que eu falo não acontecem. Faz muito tempo. Agora acabou isso. Todo mundo calou a boca, né? Ninguém fala mais. Depois que as coisas que eu disse começaram a acontecer, ninguém fala mais. Denise, obrigado pela tua oferta. Deus abençoe.
Pastor, em 2018 eu sonhei com um tsunami em Balneário Camboriú. O mar chegou na BR-101. Eu vou te contar uma coisa, Denise, que vai deixar você de queixo caído. Renato Samper. Bom dia, pastor Sandro, pastor Edilson. Deus abençoe Ana Lúcia, Renato Samper e família. Deus abençoe vocês. Vou contar uma coisa para você. Quando eu comecei a minha igreja em Santa Catarina, nós abrimos uma igreja em Nova Trento, uma cidadezinha ali um pouco mais no interior de Santa Catarina. E eu fiz um culto lá, escute esse testemunho que eu vou te dar. E tinham 2 senhores e tinha um senhorzinho que tinha mais de 90 anos no culto, crente. Ele era das Assembleias de Deus, ele soube que eu estava lá, me conhecia da internet e foi no culto. Acabou o culto, ele veio conversar comigo. Escute isso. E ele disse, eu vim aqui hoje porque eu queria conversar com você, pastor. Ele disse, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, tenho 92 anos de idade. E já faz mais de 50 anos que Deus me deu uma visão. Eu fui arrebatado em espírito. Eu estava orando no monte e fui arrebatado em espírito e vi uma onda muito grande, um grande tsunami chegando aqui em Camboriú. E a onda era tão grande, pastor, que causava terror em todo mundo. E quem não escutou o alerta de Deus e não saiu, morreu. E era algo tão terrível, ele disse nesse arrebatamento. A onda entrava com tanta força no continente que ela batia na montanha, lá atrás. Eu me admirei, porque Deus não falou isso para mim, ele só falou que Camboriú ia acabar, e ele falou isso. E ele falava para mim com lágrimas nos olhos, irmão. Ele disse, Deus falou que a água vai chegar aqui no pé da montanha, vai varrer toda a área do litoral de Santa Catarina. Agora você tire as suas conclusões. De repente o velhinho era só mais um louco, né? Como eu, retardado, não sei. Sacou? Então, Deus falou para mim que Camboriú é como Sodoma e Gomorra. Irmão, tira as tuas conclusões. Aos olhos de Deus, algumas cidades de Santa Catarina são como Sodoma e Gomorra. Então você tire as suas conclusões. E Deus está avisando, está usando os seus profetas, está falando faz muito tempo. Entendeu? Só que se você não ouvir quando Deus mandar, quando você for querer correr, todo mundo está correndo. Aí você não consegue correr mais. Porque não tem como você correr, a estrada está trancada, tudo, só tem uma estrada para sair. Entendeu? Vai ser igual nos filmes. Sabe aqueles filmes americanos que vai acontecer uma tragédia, daí tá todo mundo falando, ninguém acredita. Daí quando aparece na televisão, todo mundo sai correndo, a estrada tá fechada, ninguém pode ir para lugar nenhum, os carros começam a bater um no outro. Exatamente isso vai acontecer, mas daí já não dá tempo mais, já era. Então nós temos que estar atentos a Deus. Então quando a gente for como a viúva pobre, que nós damos para Deus tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós temos, nós damos a Deus, nós estamos com Deus, nós andamos com Deus, ou eu vou mudar a frase, nós estaremos com Deus, nós andaremos com Deus, e nós veremos as coisas que o Senhor quer nos mostrar, nós ouviremos as coisas que o Senhor quer nos falar, quando nós estivermos dando a Deus tudo que nós temos, quando nós estivermos colocando o nosso coração diante de Deus como de fato deveríamos, sendo um verdadeiro sacrifício, abrindo mão do pecado, da mentira, da prostituição, da sacanagem, de tudo aquilo que está na terra e no mundo, em favor de Jesus. Entendeu? Em favor de Jesus, irmão. E aí Deus vai avisar você não precisa ter medo. Eu não tenho. Você acha que eu tenho medo? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, irmão. Eu fiz a minha casa porque se eu precisar eu subo um andar, ela tem 3 andares.
E a minha casa não vai cair, eu tenho certeza absoluta. Pego meus bichos, tudo meus bichos, vou lá para cima e fico lá. Levo meu fogão, meu bujão de gás. Já tenho churrasqueira lá em cima, tenho tudo. Levo meus freezer, meu gerador, combustível. Entendeu? Até que a água baixa. Então, nós que ouvimos a voz do Senhor, Marilda Batista, obrigado pela oferta, Deus abençoe. Que ouvimos a voz do Senhor, nós estamos preparados. Eu já falei para toda a galera da minha igreja, que todo mundo, falei, se não conseguir correr para nenhum lado, vá para minha casa, todo mundo. Nós subimos, ficamos todo mundo lá em cima. Nós temos bastante feijão, arroz guardado aqui, não tem problema. Nós vamos ficar na boa. Entendeu? Vamos ficar na boa aqui na nossa cidade, porque a onda vai ser bem menor. Sacou? Eu tô rindo, mas porque eu não tenho medo, irmão. Eu não tô preocupado. Deus está avisando a gente. Deus está avisando a gente, irmão. Não tenho. E eu tenho tudo preparado aqui. Eu tenho um galão de água, é só encher. Quando vê que vai acontecer, enche os galões de água, enche tudo, leva tudo para cima. Tira o que tem que tirar, leva tudo para cima. E já era. Entendeu? Quem quiser vir aqui, vai poder vir. Né? Quem quiser vai poder vir. Agora, por que os vizinhos não ouvem a voz de Jesus? É uma pergunta que eu faço para você. E se preparam. Entendeu, Deise Acosta? Obrigado, Deus abençoe. Por que, irmão? Eu pergunto para você. Eu já socorro os meus vizinhos. Os meus vizinhos, quando precisam, vêm aqui. Esses dias veio uma aqui conversar comigo, chorando, que estava numa situação difícil, o marido estava sem trabalhar, a luz dela tinha cortado, a água cortada. Eu abençoei ela, paguei a luz, paguei a água, dei uma cesta básica, dei uns pacotes de ração para o cachorrinho dela. Eu faço isso, irmão, eu ajudo todo mundo que eu posso, eu ajudo. Não faço mais que minha obrigação. Não faço mais que minha obrigação. Entendeu? Agora, infelizmente, muita gente o que você quer que eu faça? Maria Zélia. Tá, pastor, você tem dinheiro, pode construir um prédio. Os pobres não podem, tem o poder, vai morrer afogado. Não, é só ouvir a voz de Deus. Só ouvir a voz de Deus. Aqui tá cheio de montanha, aqui de morro, é só subir no morro. Agora, se não crê no Senhor Jesus Cristo, não vai na igreja, não escuta a voz do Espírito Santo, aí vai morrer mesmo. Infelizmente, vai morrer. Essa é a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Por isso que Jesus está falando que os dele, ele cuida, mas quem não é dele tem que se virar sozinho. Não é uma questão de ser pobre ou rico. É uma questão de ouvir a voz de Deus. É exatamente o que eu estou falando aqui para você. Ó. A viúva não era rica, ela era a mais pobre de todo mundo. Mas o seu coração estava em Jesus. É disso aqui que eu estou falando. Entendeu? O coração dela estava em Jesus. E ela era a mais pobrinha de todas. Então a questão não é ser rico ou pobre. A questão é você estar em Jesus ou não. Você pode ser paupérrimo, pobrinho. Como nós temos aqui a tiazinha que nós vamos fazer a casinha dela. Aliás, já compramos as madeiras, já está lá no sítio. Os irmãos vão começar a montar a casa lá. Já. Né? Pode ser pobrinha, irmão. Mas ela está ouvindo a voz do Senhor. Né, Vilmar Bernardo? Pagão da Europa foi a turma que roubou o fio lá. Eu não posso ler isso aí, senão os caras me processam, Vilmar. Entendeu? A viúva é exatamente isso que eu estou falando. Vocês continuam achando que a questão é ser rico ou pobre. Não é essa a questão. A questão é você ser de Jesus ou não. O Senhor fez eu fazer isso aqui para muita gente. Para muita gente. A minha obrigação como pastor é cuidar das minhas ovelhas. Quantos outros pastores que tem aí? Alguém está preocupado com isso? Por que ninguém está preocupado com isso, irmão? Eu pergunto para você. Aqui em Guaratuba tem uma montanha de igreja. Por que ninguém está preocupado com isso? Eu te pergunto. Né? Você acha que Deus é injusto? Aí Deus traz um testemunho, traz um profeta, o cara vem na igreja dos caras, avisa que vai dar um tsunami, os caras dão um crédito?
Tá cagando, irmão. Os caras estão tomando dinheiro de todo mundo. Né? Preocupado em tomar dinheiro de todo mundo, em fazer coisa para eles. Quando vir, irmão, o dia mau vai pegar todo mundo de surpresa. Entendeu? Por isso Deus está mandando eu preparar o sítio. Né? Deus está mandando eu preparar o sítio. Entendeu? Então não adianta você ter dinheiro. As pessoas viajam muito nesse negócio de rico. Ah, você é rico. Eu fui pobre a minha vida inteira, irmão. Nunca reclamei, fiquei enchendo o saco de ninguém, nunca tive nada. Agora que Deus está me prosperando no meu trabalho, Deus está me prosperando. Aliás, vamos ter novidades aí no trabalho do pastor, hein? Tá surgindo umas oportunidades extraordinárias e Deus está abrindo umas portas. Entendeu? Deus está abrindo umas portas excepcionais de trabalho para mim. E vão turbinar as coisas. E vocês vão ficar bem felizes quando verem. Eu recebi uns convites para participar de uns podcasts aí. Gigantescos. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu sei que vai ser luta, mas vai dar boa. Vai dar muito boa. Entendeu? Vocês vão ficar orgulhosos aí quando verem com o que Deus está fazendo aí de uma maneira extraordinária. Entendeu? Extraordinária. Então, quando você trabalha, quando você é a viúva, e de novo eu vou falar mais uma vez para quem não entendeu ainda. Não tenho barco, Mereide. Não gosto de barco, na verdade. Não curto, não é a minha praia. Barco eu não curto muito. Não gosto. Quando vocês for a viúva, entendeu? Quando você for a viúva, escute isso aqui que eu vou te falar. Que nós já vamos encerrar, que o eletricista chegou já, eu preciso terminar a live. Quando você for a viúva, você tiver o coração da viúva, que esse texto aqui fala sobre isso aqui. Ó. Quando o teu coração for o coração da viúva, não o coração do rico, que vai lá e dá 1 milhão para a igreja, mas ele cagou, porque ele tem 100, para ele é bosta. Ele vai lá dar 1 milhão. Entendeu? Agora, se você tem o coração da viúva, que você vai lá e dá 5 centavos, mas, cara, é tudo que você tem. É o coração da viúva. Entendeu? Você vai começar a entender, irmão, de fato a palavra de Deus. De fato, você vai passar a entender que nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. De fato, você vai ver isso aí. Que nós somos 100% dependentes de Jesus, que nós dependemos de Jesus. E que se não for vontade poderosa de Deus, nós estamos fritos. E que Deus, escute isso, Ele vai guardar os seus Deus vai guardar. De todas as coisas que vai acontecer, Deus vai guardar os seus filhos. Escutem isso. Entendeu? Escute isso aqui. Deus vai guardar os seus filhos. Você tem coração de viúva. Você tem o coração de viúva. Você tem humildade no teu coração. Já falei para você, tem muito pobre aí que é arrogante, imbecil, babaca, né? Tem um monte. Não é questão de dinheiro, já diz isso para você. Então, se você tem esse coraçãozinho de viúva, irmão, descansa no Senhor. Descansa. Descansa na presença do Senhor. Jesus Cristo, entrega os seus caminhos a Ele e o mais tudo Ele fará. Tudo Deus vai fazer. Quando você estiver descansando na presença de Deus. Hoje, quinta-feira, dia de jejum, você já sabe, né? Depois do almoço, vamos almoçar, entrar na nossa consagração e vamos até amanhã, na hora do almoço. Vamos jejuar pela nossa vida espiritual, ok? Vamos jejuar pela santificação da nossa vida, da nossa família, tá? Vamos jejuar, ok? Inicia meio-dia. Se você não consegue meio-dia, você pode ir 6 horas da tarde, até amanhã meio-dia também. Jejum é só de sólido, você já sabe, você pode ir no líquido para tomar café, para tomar um chá,
pode tomar um suco, não tem problema. Não consegue de noite, cozinha uma carninha com as verdurinhas, daí você coa, toma um caldinho de noite. Tranquilo, não deixe de tomar os seus remédios, tá? Não deixe de tomar os seus remédios. Entendeu? Não deixe de tomar os seus remédios. Tome os seus remedinhos. Não tem problema nenhum, tá? Deus não vai tirar o teu jejum porque você está tomando os teus remédios, tá? Então a gente começa hoje meio-dia, vamos até amanhã meio-dia. Todos podem participar, né? Todos podem participar, tá bom? Todos podem viver esse momento conosco. Irmã Gertrudes Gomes, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Sábado a gente tem culto de Santa Ceia, tá? E depois a gente vai ter a vigília de oração, tá bom? Sábado aqui em Guaratuba, culto de Santa Ceia. E depois do culto de Santa Ceia, nós vamos ter nossa vigília de oração, tá? Onde toda a igreja vai estar orando de joelhos, pedindo e buscando, clamando o favor de Deus sobre a nossa igreja. Nós vamos estar ali orando. A gente começa ela mais ou menos 10h30, né? 11 horas, mais ou menos, que daí até o pessoal ir embora, daí a gente toma, a igreja serve um café lá para todo mundo, daí o pessoal toma o café. Daí depois, 11 horas, a gente começa a orar. Normalmente a gente vai até 1h da manhã, das 11 a 1 só oração, tá? Então se você quiser orar, você pode orar na tua casa, 11 horas, dobra o teu joelho, nós vamos orar. Pode, Rogi, Celi, pode começar 15 horas, não tem problema, a hora que você quiser, tá? Então a gente vai estar aí nesse propósito de oração no sábado, e se você quiser, eu não vou transmitir a oração, porque é um momento íntimo, eu não quero expor a galera nesse momento. Se futuramente Deus falar para mim fazer, eu faço, mas por enquanto não, tá? Eu acho que é um momento de intimidade de todo mundo, de oração, e daí eu não quero passar isso aí para vocês. Então, se você quiser, 11 horas da noite, sábado, a gente começa a nossa oração na igreja e vamos orar até a 1h da manhã. Então, caso você queira, você pode... Se você tem problema de diabetes, por exemplo, a irmã pode comer fruta, problema de diabetes... Você, como pastor, fez cirurgia bariátrica, então o meu jejum eu só tomo água e como fruta, porque eu não posso ficar sem comer, que senão eu desmaio, tá? Então, se você tem problema de saúde, faz só com fruta e água, não tem problema nenhum. Deus vai receber, você não pode ficar sem comer, então você come fruta e você toma água durante essas 24 horas dentro do teu jejum. Tá bom? Deus vai receber também, você pode ter certeza, se você, como eu, não tem condições físicas de fazer, e vai ser uma bênção aí na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Te peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe essa água que os irmãos estão colocando diante de ti, e quando, Senhor, eles beberem dela, sejam alcançados em nome de Jesus, sejam alcançados pela sua fé em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Tchau.